Amada congregação do Senhor Jesus, nós abriremos, por favor, o texto sagrado em Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. A congregação, por favor, deixe aberto aí, irmãos. E nós gostaríamos de salientar 3 pontos principais desse texto, que discorreremos sobre eles. O primeiro ponto é a Arca da Aliança. Depois nós temos a liderança do povo de Deus e Josué é o novo líder autenticado por Deus. A Arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E, em geral, eram os coatitas que carregavam a arca. Números 4 vai dizer isso. Mas, nesse caso específico, em comum, os sacerdotes levitas a transportaram, como em Josué 6:6 e 1 de Reis 8:3 a 6. A Arca da Aliança, constituída ou construída no Sinai, ela era o objeto sagrado que Moisés, segundo instruções divinas, colocou as 2 tábuas com os 10 mandamentos e a vara de Arão com o vaso de maná. Essa arca simbolizava a aliança de Deus com o povo de Israel. Irmãos, a teologia bíblica, ela foca a autorrevelação de Deus, sobretudo pela aliança, porque não há nada mais importante na Escritura do que a aliança, o pacto de Deus com o seu povo. Como conhecer o amor de Deus sem o pacto? Quando o homem deixou de cumprir a sua parte e ele morreria, Deus não pôde escusar e dizer, não vi, não sei, vou dar um jeitinho. Deus é Deus. Deveria haver morte. E houve morte do filho amado dele. Então, no pacto com Adão, Deus cumpre a sua parte e cumpre a parte humana, por amor. E a Arca da Aliança significa, então, irmãos, essa coisa maravilhosa da lei e da graça. A lei pelos mandamentos que estão lá dentro e a graça por aquilo que Deus fez por todo o homem após Adão não ter cumprido o pacto das obras. Todos os homens, indistintamente, que são salvos por uma razão: graça, somente graça. O maior e o melhor do povo de Israel, então, sempre foi essa presença, não da arca, mas de Deus mostrando a sua lei e a sua aliança graciosa. Tanto é assim que a arca era a visibilidade dessa graça do Deus de Javé, que o povo ia sendo abençoado por aonde passava. Mas quanto a Josué, irmãos, por favor, nós leremos Josué 1:5, os homens, e Josué 3:7, as mulheres. Então, Josué 1:5, comigo, por favor, os homens, e as mulheres, Josué 3:7. Leiamos os homens, Josué 1:5, por favor. Fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Josué 3:7, as mulheres. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Queridos, o que seria de Josué sem que Deus o tivesse autenticado? Sem que Deus haja por nós, o que será de nós? Josué, em Cádiz, ele se chamava Oséias, e agora ele se chama Josué. Ele está beirando 100 anos, rígido, para conduzir o povo de Deus com sinais e maravilhas, com portentos, irmãos. O melhor de Josué também era o seu povo. Como fora com Moisés,
Deus é com Josué. E a liderança do povo de Deus? Irmãos, isso aqui é fantástico. Os anciãos eram os homens que tinham grande autoridade entre o povo. E normalmente se levava em conta a idade com a posição que o indivíduo tinha, que autenticava a sua sabedoria. Então, a primeira menção significativa a eles, os anciãos, é feita no livro de Números, onde Deus ordenou a Moisés reunir 70 homens, já conhecidos entre as pessoas. Você percebe aqui? Anciãos, presbíteros, no grego, presbíteros, são homens anciãos, experimentados, dotados de sabedoria. O governo presbiteriano, irmãos, de presbíteros, é de todo sempre. Nas Escrituras, sempre houve um homem e um conselho junto com esse homem. Nunca foi episcopal. Ah, pastor, mas Moisés. Então, por favor, volte e estude o Êxodo. Moisés não fazia nada sem os anciãos junto com ele. Então, essa liderança, irmãos, liderança bendita. Eu já li um livro e gosto muito do livro. Na multidão de conselhos, a sabedoria. E esse livro é bom, viu? Você pode gostar do livro, porque o livro não erra de jeito nenhum. E nesse livro, em Apocalipse 4:10, está dito assim: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Então, os anciãos também estão assistindo no céu diante de Deus. E, irmãos, ultimamente eu tenho sentido um comichão pelo seguinte: os anciãos estão dormindo lá no céu, né, irmãos? Porque tem gente pregando o sono da alma. Você vai para Apocalipse, eu quero que você me mostre alguém lá que está dormindo em Apocalipse. Porque todos aqueles que morreram estão louvando o Senhor. E nós temos aqui os anciãos que estão assistindo diante do Senhor. Paulo disse: partir e estar com Cristo é infinitamente melhor. Dormindo, tenha paciência. Então, sono da alma, irmãos, é uma heresia tremenda. Primeiro ponto desse sermão, irmãos, a preparação para atravessar. Os versos de 1 a 4. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. Irmãos, eu gosto tanto de ler um negócio desse, porque se alguém ligar para a minha casa e falar assim: pastor, são 10 horas, perdão, estou acordando o senhor, meu dia azeda. Pode perguntar à minha esposa, porque a quantidade de pastor vagabundo, preguiçoso, não está escrito. Eu quero ver em qual empresa que vão aceitar um sujeito levantar às 10 horas. Então, irmãos, nós estamos diante de um líder. Josué levantou de madrugada. Partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, orientando, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos levitas, sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados. 2.000 vezes 0,45 centímetros dá 900 metros. Vocês já viram o navio manobrar? Alguém grita lá para o comandante e fala assim: freia. Vai parar, viu? Mas vai levar tempo. Uma composição da Vale do Rio Doce, para poder parar um trem, freia o trem. 1,5 km para poder parar uma composição. Então, irmãos, nós estamos diante de uma pequena composição de 3 a 4 milhões de pessoas. Fiquem de olho na arca com distância, para que dê para vocês fazerem o mesmo movimento. A arca está virando? Vocês vão virando junto. Vocês vão acompanhando o movimento da arca. Porquanto por este caminho nunca dantes passastes.
Deus está conduzindo o povo dele não pela estrada normal, mas por um novo e vivo caminho. Tenho dito para os jovens, ser cristão é a maior aventura da vida. É nós sermos levados por Deus por caminhos nunca dantes passados. E um dia todos seguirão pelo caminho do Vale da Morte. Um novo caminho, todos. Mas se o Senhor está conosco, se a sua vara e seu cajado nos consolam, estão nos guiando, vai tudo bem. Verso de número 5, irmãos. Josué também disse ao povo, né? Santificai-vos. Irmãos, santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Então, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O povo cristão está esquecendo do elemento básico que é santificação. Irmãos, por favor, por tudo que foi dito até aqui, qual é a receita para o povo entrar na terra? Qual foi a receita de bolo para o povo entrar na terra? Até esse momento, Deus disse assim, vocês vão atravessar o Jordão, mas ele não disse nada do como seria feito. Então, algumas pessoas ficam esperando aparecer a borboleta da rosa verde, amarela e azul na janela, porque aí ele vai saber que Deus está falando com ele. Aí eu vou fazer. Não vai aparecer borboleta lá não, tá? Ah, Senhor, no dia que o Senhor abrir o céu e falar comigo, não espera também não, viu, meu irmão? E se você começar a ouvir muitas vozes, você procura um psiquiatra. Irmãos, às vezes Deus está tratando conosco e nós estamos querendo as coisas nos mínimos detalhes, para poder fazer aquilo que nós sabemos que Ele vai fazer. Mas vem só a ordem, marche. Josué levantou de madrugada, irmãos, quero reforçar isso aqui. Não ames o sono para que não empobreças. Queridos, algumas pessoas têm falado, o pastor trabalha demais. Então é o seguinte, uns trabalham de menos, outros trabalham demais. Mas no final, preste contas a Deus, porque nós devemos trabalhar enquanto é dia. O Senhor Jesus disse, eu e meu Pai trabalhamos até agora. Os campos estão brancos e são poucos os ceifeiros. Você tem aproveitado a oportunidade de trabalhar, meu irmão? Aí tem gente que diz assim, não, porque daqui uns anos eu vou trabalhar. Aí daqui uns anos, você não tem mais nada para dar, não. Você não aguenta as pernas, você não tem mais aquela vivacidade, e se você não tiver feito, não é agora que você vai fazer, não. Segundo ponto desse sermão, irmãos, a liderança conduzirá a passagem. É a liderança. Verso de número 6. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca do pacto. Josué está dando outra ordem, irmãos. E passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando adiante do povo. A arca na frente e a liderança de Deus, indo adiante do povo. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está indo adiante da nossa vida, o que pode dar errado? Queridos, como crentes, se nós temermos a Deus, nós não precisamos temer mais nada. Lembra que a arca significa a presença de Deus, lei e graça no meio do povo. Porque a lei e a graça divinas estão reinando no coração dos crentes, eles são a maior garantia da presença de Deus e do seu favor em nós. Então, graça e lei estão reinando no seu coração? Pastor, mas a lei precisa, nós já estamos debaixo da graça. Irmãos, aonde é que o Senhor Jesus abrogou a lei? Você está sentado, hein? Para você ser salvo, a lei tem que ser cumprida. Que isso, pastor? Irmão, quem cumpre a lei no seu lugar é Cristo Jesus. E é por isso que você é salvo. Não é de graça, não. Então nós somos salvos pela graça daquele que paga o nosso cumprimento cabal da lei diante de Deus. Então, lei e graça caminhando.
nós temos o privilégio, nós temos a liberdade de querer obedecer essa lei bendita. Guarda os meus mandamentos e vive, diz o Senhor. Então, há uma grande propiciação em vista, irmãos, quando nós estamos caminhando para Jerusalém celestial, porque naquele lugar nós esperamos a misericórdia do nosso Senhor Jesus, nos dando vida eterna. Verso de número 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Interessante que Josué aqui é um tipo de Cristo. O Senhor Jesus, ao ser batizado no Jordão, começou a ser exaltado. Josué, na passagem do Jordão, Deus começa a exaltá-lo. Verso 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Irmãos, é a quarta vez que eu estou tratando de ordenança. A Bíblia não deu 10 sugestões para o seu povo. A Bíblia deu, o Deus da Bíblia deu 10 mandamentos. A Bíblia não tem dificuldade de dizer assim: faça, eu estou ordenando. E hoje, nós vemos uma psicologia que diz que os pais não podem ser impositivos com os filhos. Os pais devem deixá-los escolher. Escolher muita coisa, né, irmãos? Mas as Escrituras não mandam que os pais deixem os filhos escolher nada, não. As Escrituras dizem assim: ensina o teu filho no caminho. Meu filho, você vai fazer exatamente isso aqui, viu, meu filho? O caminho aqui é esse. Sem mimimi, irmãos. Muito bem. Junto ao rio, os sacerdotes deveriam ficar ali para dar tempo às palavras de Deus, a fim de estimular a reflexão sobre a grandeza iminente do que Deus faria, mostrando a sua presença no meio deles. Mas foi também uma preparação para que o povo estivesse pronto para ver o milagre do represar das águas na travessia. Verso 9. Disse então Josué aos filhos de Israel: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os pirizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Então, queridos, o povo cananeu, prestes a ser morto ou derrotado, pastor, que é isso? Matar todo o povo e matar os animais. Já expliquei aqui, irmãos, esse povo era extremamente idólatra. Os cultos eram regados à prostituição cultual, inclusive com homossexualismo, inclusive com zoofilia, sexo com animais. E é por isso que Deus mandou entrar e matar tudo. Interessante, irmãos. Por favor, você pode prestar 10 vezes mais atenção agora? A pergunta não é porque Deus decidiu destruir esses pecadores, mas a pergunta deve ser: por que Ele deixou que eles vivessem tanto tempo e por que nem todos os pecadores são destruídos mais cedo? Pare de tender para o lado do pecador e dizer assim: nossa, Deus mandou matar todo mundo. Pare de tender para o lado do pecador. Se pergunte assim: por que Deus não acabou com isso tudo mais cedo? Sabe por quê, meu querido? A graça comum permite que qualquer pecador continue respirando, como que Deus expressando a sua longanimidade para que o sujeito seja indesculpável. Ele teve tanto tempo para se arrepender, ouviu tantas exortações e nem assim voltou atrás. Mas o tempo passa e o indivíduo permanece obstinado. Eu costumo chamar de obstinado. Não é obstinado, não, que parece uma besta empacada. O sujeito acha que ele pode ganhar uma queda de braço com Deus. Então ele permanece para ser indesculpável. Verso 11. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará diante de vós, para o meio do Jordão. Tomais, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra,
2 vezes, irmãos, no mesmo verso, pousarem nas águas do Jordão, essas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima e amontoadas pararão. Irmãos, até esse verso de número 13, o povo não sabia como aconteceria a passagem. E a liderança está indo à frente para dar o exemplo. Liderança da igreja, hein? À frente para dar o exemplo. O quanto de juízo, irmãos. O apóstolo diz assim, não queiram muitos de vós serem mestres. O quanto, no final dos tempos, aqueles mestres que foram desidiosos, que foram despreparados, conduzindo o povo, pagarão. Porque o povo acompanha a sua liderança. Muito bem. Terceiro e último ponto, irmãos. A arca na frente do povo. Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega, as águas que vinham de cima, parando, levantaram-se num montão, muito longe, à altura de Adã, a cidade que está junto de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Por favor, o finalzinho. Bem em frente de Jericó. Irmãos, eu não sei quantos aqui moram no prédio, ou quantos têm a visão, porque o Gilberto e a Léo moram em cima num morro assim, que dá uma visão bonita lá para o vale. Eu não sei quantos têm vista bonita, mas a gente gosta de ver, né? Não é notícia ruim não, tá? Ver coisa bonita, um pôr do sol, os pássaros voando, esse negócio é bom, irmãos. Mas você imagina a turma lá de Jericó que está na janela. Eles estão vendo um laguinho de 24 quilômetros sendo formados. Os estudiosos dizem que até a cidade, a altura de Adã, junto a Sartã e tal, fez-se um laguinho de 24 quilômetros de diâmetro. Sabe quanto tem a Pampulha? 18 quilômetros. O represar do rio aqui fez 24. Então você imagina o seguinte, a turma está na janela de Jericó, tem um povinho, uns 3, 4 milhões passando, a pé enxuto, vindo para poder tomar a cidade, e tem um rio represado, que eles não estão vendo muralha, mas o negócio está subindo a água, tem um laguinho de 24 quilômetros atrás deles. Deve ter dado aquele frio na espinha assim, aquele que desce até lá na planta do pé. Né? Formou-se a muralha, porque o Deus de toda a terra, o Deus que criou o céu e o mar, e tudo que neles há, operou um milagre ali. As águas foram represadas de modo sobrenatural, irmãos. E uma vez que o milagre estava completo, Deus permitiu que as águas voltassem a fluir. 4:18, nós vamos chegar lá depois. E após a travessia para o povo do outro lado, em solo seco. Bom, irmãos, o êxodo terminou da mesma forma que ele começou. Raabe, quando diz assim, o nosso povo está tremendo. Por quê? Porque nós ouvimos falar que vocês passaram a pé seco pelo mar vermelho. Agora, o êxodo está terminando do mesmo jeito. Ele começou numa travessia com pés enxutos e ele termina com pés enxutos na entrada da terra prometida. Verso 17. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em pé seco no meio do Jordão, e todo Israel foi passando a pé enxuto até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Bom, irmãos, algumas pessoas querem fazer de Atos dos Apóstolos um livro de doutrina. Mas algumas coisas que aconteceram em Atos dos Apóstolos com a autenticação da igreja nunca mais acontecerão, irmãos. Atos é um livro histórico do autenticar da igreja.
Então, não tome o livro de Atos fora do seu contexto literário, que é uma narrativa, porque Atos não é doutrinário. A partir de hoje, eu não vou atravessar a Pampulha mais. Eu vou chegar ali, vou orar, quero que Deus abra a Pampulha, que eu vou passar do outro lado de pé seco. Não tenta não, viu, irmão, que você vai morrer afogado. Tá? Então, nós não estamos pregando aqui que Deus hoje tem a obrigação de abrir mar e abrir e represar rio para ninguém, irmãos. Não é isso. Mas vamos pensar aqui o tamanho do que aconteceu. É época da colheita. Os rios estão derretendo a neve nas cabeceiras e os rios estão bufando, né? Então, o Rio Jordão está fora dos seus limites. E ainda assim, ele está sendo represado. Ok. Deus não podia ter escolhido uma época que o rio estava mais baixinho, não, irmãos? Será que Deus não sabia que o povo ia chegar lá exatamente nessa hora, irmãos? Mas para que o Senhor, o Deus de toda a terra, faz algo assim? Para mostrar para Ele, para nós, irmãos, que Ele represar um rio, abrir um mar, que diferença faz? Então, meu irmão, desse púlpito, eu não estou pregando para você tomar posse e mandar lago se formar aí de 24 quilômetros. Mas eu estou dizendo que o seu Deus é esse mesmo Deus. E que esse Deus continua dizendo que para Ele não existem impossíveis. Meu irmão e minha irmã, quantos Jordões, conotativamente, você ainda vai atravessar na sua vida? Você sabe quantas travessias ainda te esperam até o fim da vida? Mas não importa a quantidade de rios, não importam a quantidade de mares. Importa o seguinte: o Senhor está indo na frente? O Senhor vai comigo? Então eu vou. É isso que o texto quer dizer. Porque quando Deus Todo-Poderoso for à frente do seu povo, o seu povo tem poder e graça para continuar, porque Deus está conosco. Irmãos, como a Bíblia é linda. Isaías 43, 2. Ouça. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Eu vou repetir. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pela água do mar, quando você chegar na frente do rio, o profeta evangélico está dizendo para o povo de Deus: o Senhor te livrará. No verso de número 3, irmãos, a ordem era seguir a arca. Irmão João Calvino diz que o coração do ser humano é um negócio lindo. É uma fábrica de ídolos. Tem um monte de gente fazendo arca hoje. E tem um monte de gente adorando arca hoje. E bota anjo na beirada da arca, e daqui a pouco a turma está na beirada da arca. Então, irmãos, olha, os símbolos rapidinho se tornam ídolos. Então, esse texto não está mandando você comprar uma arca e botar dentro de casa, em cima da geladeira. Né? E nem a Bíblia aberta lá também não funciona nada, tá? Não espanta mal olhado nenhum. Muito bom. Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Meu irmão, a arca significa o seguinte: o quanto você está disposto a seguir o Senhor Jesus. O quanto você ama os mandamentos do Senhor Jesus, demonstrando que o ama. E essa é a lei dele, hein? Então você ama a lei, você ama os mandamentos. E ama o Senhor Jesus. Você dá graças pela graça? Meu irmão, por favor, nós temos que rever as coisas. Senhor, eu estou querendo um negócio assim. Aí você passa o dia inteiro, você passa meses dizendo para Deus o que você quer. Incapaz de dizer assim: seja feita, porém, a tua vontade. O povo evangélico do século 21 está achando que Deus é empregado. Eu decreto, eu ordeno, quando o sujeito começa a falar assim, eu chego, saio de perto. Né? Se sobrar um raio, não me pegar. Irmãos, o que importa é nós acompanharmos o termo de Deus. Então, a arca significa
o quanto eu serei feliz fazendo a vontade de Deus. Senhor, conforma a minha vontade, a tua vontade. Nesse texto, irmãos, a liderança, gente, vai lá, segue a liderança. Não, senhor. Todas as solenidades de batismo e pública profissão de fé aqui, nós exigimos que o batizando, que o que está publicando a fé, responda uma pergunta. Você promete diante de Deus e dessas testemunhas ser submisso às autoridades dessa igreja enquanto elas forem submissas a Deus? Porque as pessoas deveriam seguir a liderança, porque a liderança estava seguindo a presença de Deus. Irmãos, é o caso dos nossos símbolos de fé. A autoridade da confissão de fé e dos catecismos não está neles, mas está nas Sagradas Escrituras que eles sistematizam. Então, a liderança tem autoridade quando essa liderança é fiel ao Senhor Deus. Sigam a arca, sigam a presença de Deus convosco. Se nós estivermos seguindo sempre o Senhor, que tem nos dito na sua palavra, essa palavra é inerrante e ela vai se cumprir. E a última receita, irmãos, nesse mundo de tantos mares, de tantos rios, de tantas coisas intransponíveis, a nossa caminhada cristã é impossível. É impossível que você chegue ao final da caminhada cristã, se Deus não estiver com você. O quinto ponto da doutrina calvinista, a perseverança dos santos, significa o seguinte: Deus faz os santos perseverarem na sua peregrinação. Porque se Deus nos deixasse para caminhar sozinhos, nenhum de nós chegaria lá. Então ouça o autor aos Hebreus 12, 1 e 2, quando as Sagradas Escrituras nos dizem: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, que é a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Em Apocalipse 16, 12, é profetizado acerca das grandes coisas que Deus fará pela igreja, irmãos. Ainda, quando nós finalizarmos a nossa peregrinação nesse deserto, a morte será como esse Jordão entre nós e Canaã. Mas a arca do concerto nos preparou um caminho através dele. É o último inimigo a ser vencido, a morte. E o Senhor Jesus já venceu por nós. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar?